Amada juventude, a palavra que nós temos para esta tarde a encontramos em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 9, que diz: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Amados, também gostaria que o amado diácono pudesse realizar uma leitura que está em Gênesis, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 15. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Coseram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Disse o homem: A mulher que me deste por companheira deu-me da árvore, e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Disse, pois, o Senhor Deus à serpente: Por que fizeste isto? Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amada juventude, amados servos também aqui presentes, sejam todos bem-vindos para esta hora de transmissão também na Casa de Deus. Amados, amada juventude, conhecemos muito bem a história que o amado diácono também fez a leitura, mas muitas vezes temos que pensar, como é uma palavra que temos alguns pontos muito importantes e muito válido para nós também hoje. A primeira parte é que quando Deus colocou essa segunda criação dele, que foi o homem e a mulher, ele também deixou bem claro sobre algumas condições que devia ser levado em conta. Porém, pela serpente e com a sua astúcia, ela chegou a eles naquela época, em especial a Eva, e questionou para eles se aquilo que Deus tinha falado, como se fosse poder rever a condição que Deus tinha ordenado a Adão e Eva. Mas ela
ela foi mais astuta, ela foi um pouquinho mais adiante. E a serpente disse: Deus não lhe falou tudo. Tem mais algumas coisas que você deveria de saber. Vocês não vão morrer. E nesse ponto, chamou um pouco a atenção Adão e Eva. Então, o que eles estavam levando no coração, que era uma indicação de Deus, já ficou um pouco ofuscado, esse sentimento deles. E, amados, quando nós podemos ver o que acontece conosco hoje, muitas pessoas também vêm com agrados, se achegam de uma forma mansa, tranquila, suave, e muitos até com um tapinha nas costas, em dizer está tudo bem, grande amigo. E muitas vezes abrimos confiança em nossos corações para essas pessoas, e mais pela frente podemos ver que era o engano da nossa visão, não foi bem assim. E na época de Adão e Eva foi a mesma coisa. Essa conversa da serpente que envolveu Eva e consequentemente entregou a fruta para Adão, eles puderam então ser desobedientes à determinação de Deus. E nós sabemos, amada juventude, que aí se iniciou o pecado. Mas queremos levar em conta que um desses pontos, porque o mal se apresentou de uma forma inofensiva, que é a serpente, com palavras astutas, para chamar a atenção, para poder trazer diante do que a serpente ia preparar. Então, um dos pontos é que nós hoje também temos que tomar cuidado. Que o mal ele pode muitas vezes estar bem próximo de nós e nós não damos conta dessa situação. E ainda incentivou a Eva que eles iriam saber muito mais o que Deus também tinha pedido para que eles não se alimentassem, porque aí no caso, como nós sabemos, que é o fruto da árvore da sabedoria, porque ali está o que é o bom e aquilo que é o mal. Então, de início, eles foram tentados pela serpente e acabaram se deixando ser conduzidos. Mas de início, amados irmãos, eles não tinham consciência daquilo que estava acontecendo. Quando nós lemos no versículo 8, quando foi lido no versículo 8, e ouviram uma voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E por quê? Qual o sentimento que levou a eles se esconderem de Deus? Pela consciência deles, que se já descobriram a diferença, o porquê a serpente os conduziu nesse caminho, aí eles começaram a já descobrir a inveja, a cobiça, e eles ficaram com um grande remorso, e por isso vieram a se esconder. Por isso, como diz no nosso texto, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Só que aí, amados irmãos, também muitos não tomam para si a responsabilidade correta. E muitas vezes tentam jogar para o próximo. E é o que aconteceu naquele tempo. Adão falou assim: não fui eu, foi por causa dela. E a Eva também falou: foi a serpente. Hoje o ser humano, ele também usa de muita astúcia, conduzido também pelo espírito desse mundo. Faz com que o ser humano
ele quer ter as suas desculpas, joga para o próximo, quer colocar toda a culpa sobre o próximo, e é isso que Deus quer colocar no coração do ser humano, para que ele também possa reconhecer a sua culpa, ter responsabilidade daquilo que ele fez e daquilo que ele faz hoje. O outro ponto, amados, é que depois que eles caíram no pecado, com o remorso, eles não conseguiam olhar para Deus, por isso eles se esconderam, de vergonha. Não tomar a responsabilidade para si, é uma posição que eles colocaram quando acusou um ao outro. Ao tomar consciência daquilo que aconteceu, amados, eles se esconderam com essa vergonha também da sua nudez. E, claro, buscaram de se esquivar daquilo que eles tinham feito. Quiseram se distanciar dos seus atos. E hoje nós temos, já ouvimos por diversas vezes, palavras que vêm do altar. Nós queremos reconhecer, amados, como verdadeiros cristãos, que queremos testificar a obra de Deus. E a obra de Deus queremos testificar com a nossa fé firme, com um sentimento verdadeiro. Então, não somente quando nós estamos diante de alguém, mas em todos os lugares. Nós não queremos nos esconder como Adão e Eva se escondeu. Nós queremos ser verdadeiros cristãos, poder também levar a palavra e o ensinamento. E quando cometemos os erros porque somos falhos, somos pecadores, queremos assumir o erro. E queremos aprender, amados irmãos, que Deus esclarece que cada um tem que tomar para si a responsabilidade. Claro que depois disso, com Adão e Eva, teve as suas consequências. Eles foram expulsos. Mas simplesmente não foi jogar Adão e Eva para o lado e pronto, mas Deus ainda o ajudou. Ele deu vestimenta. E a mensagem de hoje, amados, diz: Deus não condena o homem que caiu em pecado. Ele quer ajudar. Ele quer dar condições, amados, de o homem refletir que ele tem condições de ser ajudado, ele tem condições de ser guiado através do Espírito Santo, que como nós somos hoje. O que faltou para esses primeiros homens, Adão e Eva? Eles não estiveram atentos à indicação de Deus. E hoje, da mesma forma, acontece. Aqueles que não atendem às leis divinas, amados irmãos, eles resultam numa distância na comunhão entranhável com Deus. Poderíamos perguntar, e no tempo que estamos vivendo? Se a comunhão é através da Santa Ceia, tomar do corpo e o sangue de Jesus Cristo. Amados irmãos, temos confiança que Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece tudo e Ele permite. Deus é sábio, supremo e onipotente. Ele sabe onde nós estamos, Ele sabe como nós estamos. Por isso, amado, não podemos fugir também dessas situações. Quando eu pensava nessa palavra, não queremos fugir, queremos sim buscar a confiança, buscar a firmeza, a certeza que Deus está conosco. Me recordava de Elias. Elias também fugiu da rainha Jezabel, porque ele estava sendo perseguido, e ele entrou numa caverna, se escondeu numa caverna, e ali em 1 Reis, no capítulo 19, lá Deus falou para ele: o que fazes, Elias? O que fazes aí? Vem para fora. Então Deus sabe onde nós estamos, Deus conhece também o nosso sentimento, Deus conhece o nosso coração. Quando estamos aflitos, queremos ter a confiança
queremos orar de todo o coração para que Ele também possa nos dar uma palavra de ajuda, de conforto. E como Deus ajudou aos primeiros homens, amados, Deus ajuda em todo o tempo, para todos. Não vou dizer que a juventude precisa mais do que aqueles que já têm mais idade, mas todos precisam da ajuda de Deus para serem guiados. Há pouco tempo, um dos meus netos dizia assim para mim: por que vocês são mais inteligentes do que a gente? Não é questão de mais inteligente, é porque existe uma vivência maior. E da mesma forma que eles têm a confiança em buscar uma ajuda, uma palavra, queremos também buscar essa ajuda e a palavra de Deus. Como diz, Deus não condena o homem que caiu no pecado. Ele quer ajudar o pecador. E amados, todos nós fazemos parte disso. Não é porque frequentamos todo o serviço divino, estamos sempre realizando uma atividade, um trabalho na casa de Deus e temos alguma vantagem. Não. Lá na frente pode aparecer uma serpente e dizer: bem, não é bem assim. É tudo isso que se fala dentro da igreja? Aí, amados, nós temos que estar atentos, porque, como nós ouvimos no início aqui, a serpente ela foi muito astuta e ela foi de forma tranquila de início. E muitas vezes nos aparecem muitos oferecimentos que podem também tirar uma alma da casa de Deus, um jovem da casa de Deus. Por isso, amados, nós queremos estar atentos. Como Deus conhece todas as coisas e Ele continua ainda a nos ajudar. Deus continua se importando com o homem. Esse é mais um ponto. E Ele coloca também essa pergunta numa determinação de posição nossa de coração. Ele pergunta, através da palavra que vem para nós: onde tu estás? Poderíamos responder, eu poderia responder agora: estou na casa de Deus, no altar de graça. Mas e logo mais? Onde eu estou? Onde está o meu coração? A outra pergunta: onde tu escondes? Onde tu te escondes? Assumimos a nossa responsabilidade ou fazemos que nem Adão? Quer se esconder? A Eva também querendo se esconder através da culpa. Outra pergunta, amados, que temos nesse ponto: quem determina teus pensamentos e atos? E aí eu complemento a pergunta: de quem é a nossa confiança? É em Deus? E muitas vezes, amados, como por diversas vezes já aconteceu, um irmão ou uma irmã, antes do serviço divino, procura o servo para buscar uma ajuda. E depois do serviço divino, o servo procura esse irmão para poder ajudar ou ver o que está acontecendo. E por muitas vezes, já também pude vivenciar, a alma fala: não preciso mais. Essa é a confiança, amados, que queremos ouvir a palavra que vem do altar. Essa é a confiança que nós queremos ter no amado Deus, porque Ele continua ajudando o ser humano. Há poucos serviços atrás era falado sobre os sacramentos, e nós queremos levar com toda seriedade, amados, não simplesmente como um ato ou alguma coisa que tem que acontecer, é uma necessidade. Ainda mais um ponto: Deus continua hoje falando com os homens.
Quando nós pegamos essa história de Adão e Eva, podemos ver que foi há muito tempo atrás. E essa história e essa presença da serpente que conduziu o ser humano ao pecado, hoje não é diferente. Talvez poderíamos dizer, em vez de serpente, poderíamos dizer um amigo, alguém conhecido, muitas vezes até um parente, pode estar perto de nós. E com astúcia e dizer, irmão, mas como você fica contente na casa de Deus, ouvir a palavra? Hoje nós não temos a oportunidade de estar na casa de Deus, mas você fica contente ao ouvir a palavra que vem do altar? Bem, é ótimo. Mas tudo que está lá é certo? É correto? Queremos, amados, levar em conta aquilo que recebemos do altar, queremos guardar em nossos corações. Com certeza não vamos guardar de todas as palavras, mas o propósito de Deus nós vamos reconhecer. Ele quer nos ajudar, Ele quer colocar paz em nosso coração, um preparo para alcançar a glória. Como diz uma parte antes, nós queremos estar diante das leis divinas para poder estar na comunhão entranhável com Deus. Não queremos que isso venha a rasurar ou danificar esse sentimento nosso, porque Deus colocou seu Filho Jesus Cristo por nós. E amados, e é essa situação que temos nesse outro ponto, que Deus continua falando ao homem. Essa intervenção divina mostra ao ser humano o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós não queremos distanciar, queremos dar a oportunidade de segui-lo. E para seguir o Senhor nós temos que ter essa confiança. Claro que vamos passar por situações difíceis, mas queremos lembrar, Deus sempre vai nos ajudar. Como alguns irmãos que chegam pedindo por ajuda, pela palavra, o ativar do Espírito Santo já concede uma palavra de ajuda e de força. Por isso que muitas vezes dizem, eu já recebi ajuda, não preciso mais, muito obrigado. Seguir ao nosso Pai Celestial, seguir nosso Senhor Jesus Cristo, é como está na palavra de João, no capítulo 10, no versículo 27, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Queremos seguir a tudo aquilo que o Senhor nos concede, seguir os nossos apóstolos, que é a fonte de bênção para nós. Claro que cada transmissão que nós participamos desses dias, uma palavra sobre a pandemia sempre nós ouvimos. Não vamos conseguir deixar isso de lado, porque é o que está diante de nós, mas queremos ter a confiança que sobre tudo isso está a vontade de Deus. Deus vai continuar nos guiando e nos protegendo. Uma vez um servo dizia, nós também temos uma tarefa a fazer, não vamos pedir tudo a Deus. Deus faz a sua parte, mas nós temos que fazer a nossa também. Por isso, amados, ainda com as indicações que nós ouvimos em cada cuidado que devemos ter com a pandemia, queremos estar atento ao que nós podemos fazer e que nós temos como tarefa, como um cristão de fazer, estar atento também com a pandemia espiritual. Muitos dizem, para que isso? Não é? Como ela disse, Deus nem falou tudo, você não vai morrer, não morrerás, fica tranquilo. A nossa confiança, amados, faz com que nós caminhemos firmes até o fim, não até um determinado trecho. Até o fim é perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Se nesse momento agora nos falta algo, Deus sabe, queremos ter essa confiança. Ele vai continuar a querer nos ajudar os pecadores. Esse é um sentimento, amados, que está no propósito de Deus para com cada um de nós. Amém.